Jeová. Vivo, vivo, vivo. Sou de Deus. Sou de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Respostas de Deus. Existe um tipo de roupa que define uma condição para que você receba Cristo? Esta é a pergunta que você fez. E esta é a resposta que você vai ter daqui a pouco no Resposta de Deus. Voltamos já. Você nasceu para um propósito. Aonde eu estou na sua vida? Lembra que a vontade de Deus tem que estar acima, em primeiro lugar, do que a tua vontade, do que o teu desejo. Mas faltava algo em Jonas para que ele voltasse a estar ligado com Deus. O que era? O arrependimento. Que Deus não abre mão de mim, não. Será que para receber Jesus Cristo na nossa vida, para que Ele more na sua vida, você precisa seguir os hábitos do povo judeu? Será que as mulheres do seu povo terão que cobrir o rosto, terão que cobrir a cabeça como as mulheres judaicas? Ou será que os homens da tua terra, para receber Jesus Cristo, terão que deixar as barbas crescerem, o cabelo crescer ou então serem carecas? Qual é o tipo de roupa que as pessoas que querem receber Jesus deverão ter que usar? Deverão usar. Porque quando nós passamos Jesus às pessoas, e as pessoas têm as suas culturas. Elas têm a sua maneira de vestir, a sua maneira de se apresentar, a forma de falar, a maneira de se comunicar, a sua linguagem própria. E muitas vezes isto é confundido. Se você não for um cristão responsável, um filho de Deus maduro, se Deus não te mandou exatamente para fazer um trabalho, você poderá confundir a cultura dos povos com a missão de dar Jesus. Se Deus não te enviou realmente e você não for muito obediente nas ordens específicas do Mestre e Senhor Jesus Cristo, até a própria Bíblia, que devia te edificar, devia te fortalecer com a mensagem de Deus, a Bíblia poderá ser um meio de você se perder, de entrar em contradição, porque lendo ela, em vez de você buscar primeiro o Espírito Santo, para que ele te esclarecer as coisas que foram escritas há muito tempo, você vai ler mensagens dirigidas para um povo, como se fosse para teu. Você vai ler um pormenor na Bíblia dirigido ao João, ao Manel, você vai entender que foi dirigido logo para ti. É preciso ter maturidade, é preciso ter Deus e é preciso entender cada mensagem bíblica na época, no tempo e na circunstância em que foi escrita e para quem foi dirigida a mensagem. Tem havido muita confusão em relação a isso. Crê em Jesus? Qual é a primeira condição? Você sabe. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você precisa do Senhor Jesus para a sua vida. E você será salvo. Não só você, mas você e toda a sua família. Então leia, acompanhe a carta, a recomendação que os discípulos também deram naquela época em relação a este assunto. Pode ver agora aí na Bíblia, esta mensagem em Atos. Quando havia confusão em relação aos gentios, se para crer em Jesus deveriam passar também pelo ritual e cerimonial da circuncisão, se deviam ser obrigados a seguir toda a lei de Moisés nos costumes, ou não. Então, o que os discípulos naquela época transmitiram ao povo gentio? E para explicar já, gentio significa povo não judeu. Gentio é o povo estrangeiro, o povo que não é judeu. Quanto aos cristãos estrangeiros, não estamos pedindo de modo nenhum que sigam estes costumes. Que costumes? Que sigam estes costumes judaicos. Não estamos pedindo de modo nenhum que sigam estes costumes judaicos, a não ser aqueles pontos sobre os quais já escrevemos a eles. Não comer alimento oferecido aos ídolos, não comer carne de animais estrangulados, sem sangrar, e não praticar a fornicação. Noutra versão,
Num outro entendimento, podíamos dizer não praticar a imoralidade sexual. Ali engloba tudo. Por isso é que você deve andar em obediência a Deus. Nisto não há discussão. Deve fugir do pecado. Nisso não há discussão. Deve se conservar puro, porque você é noiva do Senhor Jesus Cristo. Terá que ter relação sexual só depois do casamento. Se aos gentios não se obriga a seguir os costumes judaicos, então você fez uma outra pergunta, e você também em casa podia fazer uma outra pergunta. Por que razão Paulo, aos Coríntios, escreveu então aquela carta, 1 de Coríntios 11, onde ele recomenda às mulheres da igreja de Coríntios, os irmãos de Coríntios, por que ele obriga as mulheres na carta que teriam que cobrir o seu cabelo? Por que ele diz que os homens deviam, na hora de oração, tirar o seu chapéu? Se Paulo esteve lá quando foi recomendado isso aos gentios? Porque em cada circunstância existe a sua própria sabedoria. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo está a tratar um assunto pontual, não semelhante àquele que foi dito. A mensagem que foi dita antes é para os gentios, mas em Coríntios temos um problema. Em Coríntios temos uns irmãos que se reúnem também aos sábados e muitas vezes nas sinagogas se reúnem e outras vezes em outros lugares, mas povos diferentes. Em Coríntios tem gregos, com o seu costume grego, e tem judeus. É um caso diferente. Era preciso uma sabedoria para a convivência de diferenças culturais. Por isso, o mais acertado em Coríntio, devido a esta convivência de culturas diferentes, foi procurar um equilíbrio. Daí que, como na cultura judaica, ser mulher careca é humilhação. Nos gregos, uma mulher careca é prostituta. Então, há um ambiente bom para encontrar um equilíbrio. O que Paulo quer é pregar Jesus às pessoas, para que não haja confusão de outros preceitos, como estes elementos culturais. Então, por isso que em Coríntios, Paulo escreve esta carta para os irmãos de Coríntios, para haver um equilíbrio. Então, pronto, as mulheres deviam cobrir, respeitando também a cultura judaica e dando um equilíbrio em relação aos gregos. Por isto há esta recomendação, só para os irmãos de Coríntios. A mensagem da salvação não está dependente da maneira como você veste. A santidade não está na roupa que você colocou. Porém, cada meio religioso atual, cada ambiente de povos culturais terá a sua maneira de se apresentar. E devemos respeitar, desde que essas maneiras sejam decentes. Você lembra que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Cuida bem dele, mas não impõe a tua cultura como condição de aceitar Jesus. Para aceitar Jesus não é preciso cumprir a cultura de ninguém. É preciso se arrepender do pecado. Portanto, espero que hoje você tenha aprendido na resposta de Deus. E se houver mais perguntas, nós poderemos voltar com o mesmo assunto no próximo programa. O objetivo deste programa é você estar bem enraizado no Senhor Jesus Cristo. E para você que não tem Jesus, lembra que Jesus é o único amigo, o único mediador entre Deus e os homens, nós, para que possamos ter a salvação. E para ter a salvação, no estado que você está agora aí, você poderá receber Jesus Cristo. Basta que você se arrependa. Basta que você aceite Jesus como teu Senhor e Salvador. Como vão crer se ninguém anunciar? Como vão aceitar se não se arrependerem? E como vão anunciar se não forem enviados pelo Pai? Esta é a missão. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a sua família. Lembre, santidade é aqui dentro. Começa com o caráter de Cristo em você. Não está na maneira de vestir, mas apresente-se decentemente, para que não escandalize ninguém. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não importa quantos querem te deixar cair, Deus está no